gente! Sou a professora Samira, do FACEDUCA, sou professora de Física. E antes da gente começar, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, se inscreva no canal e dá um like no vídeo, para esse vídeo conseguir chegar a mais e mais estudantes. Vamos democratizar o ensino. Então hoje, galera, vamos continuar conversando sobre ótica. E a nossa aula hoje é sobre lentes. Então, o que são lentes? São dispositivos óticos que utilizam a refração da luz. E onde que a gente usa isso no nosso cotidiano? Para tirar fotos fofas, brincando. Mas assim, a gente usa em óculos, em lentes de contato, microscópio, telescópio, luneta e vários objetos assim que utilizam lentes. Inclusive o nosso olho tem uma lente natural que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, numa aula mais pra frente. Então, na aula de hoje, a gente vai focar no estudo das lentes. Vem comigo! Então, vamos ver os tipos de lentes. Então, a gente tem primeiro as lentes de bordas finas, ou seja, a borda dela é mais fina do que a barriguinha, tá vendo? Então, a gente tem a lente biconvexa, ou seja, ela tem duas convexas, bi é dois, né? Biconvexa. Uma lente plano-convexa, então uma é plano e a outra sim é convexa. E a côncavo-convexa, então uma é côncavo, a outra é convexa, né? Então essas são as lentes de bordas finas. A gente tem as de bordas grossas, que são essas aqui, ó. A borda é mais grossa do que no meio, tá vendo? Então eu tenho uma bicôncava, então eu tenho duas côncavas. É uma plano-côncava e uma convexo-côncavo. Okay? Então essas são as lentes de bordas grossas. Então vamos ver o comportamento delas. Então, primeiro, a gente tem um tipo de lente que chama convergente. Então o que significa isso? Então é uma lente com a borda fina, com a barriguinha aqui mais grossa. Então a convergente, ela vai convergir ou juntar os raios de luz num único ponto. Então a convergente junta os raios. Aqui é uma foto de uma real, assim. Então eu tenho vários feixes de luz aqui, depois que ela passa para a lente, eles vão se juntando até chegar num ponto onde todos se encontram, né? Então, a convergente faz isso, ela converge, ou seja, junta os raios de luz. A divergente é o oposto, então quando o raio de luz chega aqui, ele vai ser espalhado, né? Separado, então ela vai divergir os raios. E aqui uma foto de uma lente de verdade. Então, os raios chegam paralelos, depois que passa para a lente, eles ficam mais separados, ou seja, mais divergentes, né? Então, tem esses dois tipos de lentes, a gente vai estudar eles com cuidado. Para isso, a gente precisa entender quais são os elementos das lentes. Então, olha só, a lente funciona como se ela fosse uma pequena casquinha de uma circunferência. Então, se aqui fosse uma circunferência inteira, tá vendo? Esse seria o centro da circunferência. Então, como eu tenho duas faces, né? Então, eu tenho como se fosse dois centros de curvatura. Um de uma lente, que é essa, e o outro de outra, que é essa, né? Então, esse centro de curvatura, então, é como se fosse o centro de uma lente que é uma esfera inteira, né? Raio 1 e raio 2 são esses raios de curvatura das faces, né, que é a distância entre o centro de curvatura e até uma parte exterior dessa lente. E essa reta C1 e C2, aqui, ó, essa reta é o eixo principal, o eixo óptico da lente. Então aqui eu tenho o eixo principal, ou o eixo óptico da lente, né? Esse eixo é normal às faces da lente, ou seja, a face da lente é circular, mas aqui, ó, ela faz 90 graus com o eixo principal, ok? E aqui, esse V1, V2, essa distância aqui me fala a espessura da lente, né? Então, pessoal, a gente já viu o centro de curvatura e agora a gente vai ver outros pontos importantes aí na geometria do estudo de uma lente. Então, aqui eu tenho foco, tá vendo? Um foco, outro foco. E aqui eu tenho um ponto que chama ponto antiprincipal, tá vendo? Que ele é 2 vezes a distância do foco até a lente. Então, aqui
representada uma lente. Tá vendo que ela é uma setinha assim? Significa que ela é uma lente convergente, ó, como se ela estivesse aqui. E essa daqui, ó, é como se fosse uma divergente, com as bordas grossas, tá vendo? Então é o símbolozinho dela. Então aqui estão os focos e o ponto antiprincipal, tá bom? Ótimo! Então esses são os pontos que a gente precisa saber da geometria da lente. Agora a gente vai estudar os raios notáveis. Então, quando eu estudo lentes ou espelhos, eu preciso desenhar alguns raios, que são esses raios de luz que chegam de forma paralela, né? Ou com outra angulação e chegam na lente, e eu preciso saber como que eles se comportam. Então eu preciso saber desenhar esses raios notáveis, né? Então eles são simples. Então, primeiro, raio particular. Quando um raio vem e passa no centro óptico da lente, ele continua com a mesma inclinação sem sofrer desvio. Então, tanto na lente convergente, tanto na divergente, com as bordas finas ou bordas grossas. Bom, o segundo raio particular é o seguinte: quando o raio chega paralelo, ele se encontra no foco. Então, lembra quando eu mostrei o desenho daquela lente convergente, onde todos os raios se juntavam num ponto? Aquele ponto é o foco. Então, toda vez que o raio vem paralelo, ele se encontra, depois que ele passa pela lente, todos eles se juntam no foco. Então, segundo raio principal, quando ele vai paralelo, ele passa pela lente e vai para o foco, ok? Então, na convergente, é fácil de entender isso, né? E o inverso também acontece. Se ele passa pelo foco, ele sai da lente paralela. Então, é vice-versa, tá bom? Na convergente, é um pouquinho diferente, olha só. Aqui tá a lente, né? Então, quando o raio chega paralelo, o raio ele tem que sempre divergir, lembra? Então, ele vai se juntar no foco, mas nesse foco daqui, ó. Então, ó, o raio ele vai para lá e a extensão dele, tá vendo? Tracejado, vai para o foco, tá vendo? Então, o raio ele chega e vai divergir, mas a extensão desse raio passa pelo foco, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, vem em paralelo, o raio vai divergir, mas a extensão dele tem que passar pelo foco. E o contrário também é verdadeiro. Se ele chega aqui mirando o foco, tá vendo? Ele passa paralelo, tá bom? Então, na divergente é assim também. E o terceiro raio particular, ou raio principal, é o seguinte, ó, todo raio que incide alinhado com o ponto antiprincipal do objeto refrata-se alinhado com o ponto antiprincipal da imagem. Então, aqui está a minha lente, né? Se o raio passa pelo antiprincipal, quando ele chega na lente, ele mira no outro antiprincipal. É isso. Na convergente. Na divergente é o seguinte, então o primeiro raio, ele vem mirando já o antiprincipal. Então ele vai passar pela lente com a inclinação de forma que a extensão dele passa pelo antiprincipal, tá vendo? Então ele vai chegar aqui e passar para cá, sempre divergindo. Na divergente e na convergente sempre convergindo, tá bom? Bom, então esses são os raios notáveis. Resumo deles. Vem paralelo, passa pelo foco. Vem pelo centro óptico, continua normal. Vem pelo antiprincipal, sai pelo antiprincipal. E o inverso daquele que é paralelo, vem pelo foco e vai paralelo. Ok. Na lente divergente, vamos ver. Vem paralelo e vai divergir mirando no foco. Vem mirando no foco, sai paralelo. Vem pelo centro óptico, continua pelo centro óptico. E se ele vem mirando o antiprincipal, ó, do lado de cá, ele vai passar pela lente mirando o outro antiprincipal, ok? Então esse é o resumo dos raios notáveis. Então olha só, toda vez que eu quero saber como que vai ficar uma imagem de um objeto ao passar por uma lente, eu tenho que desenhar esses raios notáveis, tá bom? E aí a junção deles me dá a formação da imagem. Então vamos ver, depois que eu fizer esse desenho, eu preciso caracterizar essa imagem. Então vamos ver como que a gente vai caracterizá-la. Primeiro, a imagem pode ser real.
né? Real ou virtual. Então, o que é uma imagem real? Todas as imagens reais formam-se pelo cruzamento de raios de luz. Então, eu tenho que juntar vários desses raios notáveis que a gente aprendeu agora e o cruzamento deles vai me dar uma imagem real. Então, a real é sempre a partir do cruzamento dos raios de luz. Ótimo. Dessa forma, esse tipo de imagem pode ser projetada sobre algum anteparo, como uma parede branca, ou como um projetor, né? Um projetor de slides não consegue projetar uma imagem? Então é isso. Se essa imagem é projetada, significa que ela é real, tá bom? Assim, na prática, uma lente convexa, como uma lupa, é capaz de projetar uma imagem do Sol com facilidade. Então, vocês já brincaram na infância com uma lupa, né? Então, a lupa, quando você tem assim uma folha branca e o Sol aqui. Então, quando você coloca a lupa aqui, você vê um pontinho brilhante. Então, isso sim é uma imagem do Sol projetada na sua folha. Olha que legal. E em virtude do cruzamento dos raios de luz, todas as imagens reais são invertidas, elas ficam de cabeça para baixo. Ou seja, a imagem real de um objeto voltado para cima estará voltada para baixo, de cabeça para baixo, ok? Então sempre, porque quando cruza os raios, isso faz com que ela venha de cabeça para baixo, ok? Então olha aqui, o que eu falei da lupa, né? Tá vendo? Isso aqui brilhante é o Sol sendo projetado numa folha de papel. Bom, o outro tipo de imagem é uma imagem virtual. Então, como que é uma imagem virtual? São produzidas por alguns sistemas ópticos capazes de espalhar os raios de luz em direção opostas, distanciando um dos outros, igual a gente viu na lente divergente, né? Diferentemente das imagens reais, as imagens virtuais não há cruzamento dos raios de luz, mas sim de seus prolongamentos. Então, aquelas linhas tracejadas que vão juntar para formar a imagem. Por isso que ela é virtual. Não é o raio de luz, e sim o seu prolongamento, ok? Esse cruzamento ocorre no interior dos espelhos ou ainda atrás das lentes, né? Além disso, todas as imagens virtuais apresentam a mesma orientação do objeto. Então, ele não fica de cabeça para baixo, ele fica de cabeça para cima, tá bom? E diferente das imagens reais, que são invertidas. As imagens virtuais também nos provocam a sensação de serem produzidas no fundo do espelho, ou atrás do espelho, ou das lentes. Então, olha aqui, esse cachorrinho, quando ele olha, ele tem certeza que tem um cachorro atrás do espelho. Então, essa sensação é de uma imagem virtual. E aqui também, o retrovisor, né, dá a sensação que tem uma estrada atrás do espelho. Então, essa é a sensação de quando a imagem é virtual. Então, um resumo entre imagem real e virtual. Então, a imagem real sempre é invertida, sempre é o cruzamento dos raios de luz e sim, ela pode ser projetada. Essa é a minha imagem real. A imagem virtual, ela é sempre direta, ou seja, ela não é de cabeça para baixo, ela é feita com os prolongamentos do raio de luz e ela não pode ser projetada. Viu a diferença entre as duas? Ok, então agora vamos fazer todo esse estudo e a gente caracterizar as nossas imagens.